Mas eu convido você a orar mais uma vez, abaixar sua cabeça. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós nesse momento pedimos por misericórdia e graça do céu, do Senhor, sobre nossas vidas. E pedimos isso porque nós estamos na tua casa, te adorando, te louvando, mas agora nós queremos ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Então, por favor, Senhor, ainda que não haja mérito em nós, tua graça, tua palavra revelada, nós encarecidamente apelamos à tua graça para que o Senhor possa nos falar por meio da tua palavra nesta noite, Senhor. Fale a nós e ao mesmo tempo, pelo teu Espírito, nos convença a sair daqui nessa noite diferente como entramos. Nós assim oramos e cremos no nome de Jesus. Amém e amém. Bíblia na mão e ardor no coração. Rimou, gente. Pois é, rimou. Bíblia na mão e ardor no coração. Vamos ao texto da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Números capítulo 14. Livro de Números capítulo 14. Livro de Números, capítulo 14, nós só vamos ler 2 versículos, mas a sua Bíblia vai permanecer aberta. Você vai deixar o texto que nós vamos ler diante dos seus olhos, com a Bíblia aberta, porque depois vamos voltar a ele. Números, capítulo 14. Nós só vamos ler o versículo 11 e 12. Quem achou, diga amém. Logo no começo da Bíblia, um dos livros do Pentateuco, diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti um povo maior e mais forte do que este. Eu vou ler somente o versículo 11. E depois nós vamos mergulhar na palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Acompanhe comigo, por favor, somente o versículo 11 agora. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? O tema da mensagem desta noite é: depois de tudo que Deus fez, parar por quê? Vou falar o tema de novo e você vai me ajudar. E por favor, as suas narinas te levarão a desejar o que está vindo do lado de fora. Mas você vai esquecer o lanche, a cantina, não sei porque já chegou as minhas narinas aqui, o cheirinho de lá por enquanto não na cantina, na cozinha, né? Mas nós vamos tão somente nos ligar aqui à palavra de Deus. Então eu vou falar o tema, preste atenção na forma como irei falar. E você vai melhorar até a forma que eu irei falar. Ok? Eu vou falar e eu não vou ser tão bom quanto os irmãos, mas vou tentar. Os irmãos vão melhorar a ênfase do tema desta noite. Vamos lá. Depois de tudo que Deus fez, parar por quê? Deu para entender? Amém? Eu vou falar sem ênfase para você guardar. Depois vou falar com ênfase. E aí depois você vai falar e eu vou te ouvir. Eu tenho certeza que você vai ser melhor do que eu. O tema sem ênfase. Depois de tudo que Deus fez, parar por quê? Agora eu vou falar com ênfase. Depois de tudo que Deus fez, parar por quê?
Amém? Está na tela? Tá na tela. Então, se você tiver dúvida, está um pouco abaixo aqui, mas se você tiver dúvida, pode olhar aqui. Número 3, você vai falar melhor do que eu, hein? Tá bom? Com ênfase melhor do que eu. 1, 2, 3. Ah, irmão, eu falei melhor do que você. Não me convenci. Eu quero que você fale melhor do que eu. Eu ganhei, eu não quero ganhar, eu quero perder. Eu quero perder para vocês. Vocês vão falar melhor do que eu. Olha, eu vou falar de novo com ênfase. E vocês vão falar depois. E vocês vão melhorar isso. Vocês vão falar melhor do que eu. Eu quero perder para vocês. Geralmente tem aquela coisa de mulher e homem. Mulher fala melhor. A gente sabe disso. Mas eu quero que você fale melhor do que eu. Mas primeiro eu vou falar, tá bom? Depois de tudo que Deus fez, parar por quê? 1, 2, 3. Muito bem, agora ficou melhor. Muito bem. Amados irmãos, queridos, infeliz é alguém que não percebe o quanto Deus faz milagres. Infeliz é quem não percebe, quem não entende que Deus nunca deixou de fazer milagres, que Deus nunca deixou de realizar grandes coisas. Todos os dias Deus faz milagres. Todos os dias Deus faz milagres. O fato de você acordar pela manhã já é um milagre. Milagre de Deus. O maior milagre que Deus fez na nossa vida, claro, quem é salvo, é a própria salvação por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. E somente isso já seria suficiente para nós não sermos tomados por nenhum espírito paralisante. Para nós avançarmos na vida com Deus, na vida como pessoa, por que não dizer? Por esta razão que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Há um texto em Hebreus capítulo 10, versículo 39, muito interessante. E lá em Hebreus, Deus fala por meio do autor aos Hebreus, que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer. Minha alma não se apraz, não tem prazer naquele que retrocede. E diz ainda o texto que nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé para a conservação da alma. Em suma, Deus não tem prazer naquele que retrocede. O meu desejo com essa mensagem é que você possa perceber por ela duas coisas, basicamente. Que Deus continua fazendo grandes coisas. Ele falou isso exatamente no texto que nós lemos, no versículo que nós lemos. Que Deus é um Deus que continua fazendo muitos milagres. Que Ele continua realizando muitas coisas na nossa vida. Eu quero que você também entenda uma coisa. Se esse Deus, Ele é assim, que continua fazendo grandes coisas, por que nós vamos parar? Será que há motivo para você parar? Parar naquilo que você está vivendo, naquilo que você está fazendo, parar nas suas realizações pessoais, parar com o seu ministério. Será que há motivos para você parar? Eu já te digo a resposta, é claro que não. Então, meu irmão, eu desejo que Deus faça grandes coisas na tua vida, coisas que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, que nem chegou ao seu coração, mas que estão preparadas para aqueles que amam a Ele e que Ele nos ama. Amém? Glória a Deus. De acordo com Deuteronômio capítulo 1, versículo 22, depois você lê, não precisa ser agora. Deus concede um pedido ao povo de Israel. Qual pedido? Que eles pudessem, antes de entrar na terra prometida, fazer uma varredura. Em outras palavras, observar a terra. Deus então concede à nação de Israel entrar na terra prometida antes, através dos chamados
espias. Eles entram na terra, pelo Negueb, eles vão até um lugar chamado Hebrom, e de lá de Hebrom, ele escolhe um cacho de uva, que segundo o capítulo 11 desse contexto todo aqui, que lemos, do capítulo 11, 12, 13, 14, é o mesmo contexto, é o mesmo bloco de contexto. De acordo com o capítulo 11, quando eles retornam da viagem, da expedição, da missão, eles levam um cacho de uva tão grande, que foi necessário 2 homens carregarem. Foram escolhidos 10 príncipes, um de cada tribo. Não foram qualquer homem. Não era ou não foi qualquer pessoa que fora até a terra prometida para fazer uma avaliação. Foram príncipes, foram representantes. Qual o problema? Vasculhar a terra? Não. Qual o problema? O problema foi que ao invés de trazer um relatório que pudesse motivar uma nação inteira, 10 homens, mesmo diante de tudo que viram, no que diz respeito ao que Deus havia dito a Abraão, e Deus disse a Abraão que a terra que levaria a nação de Israel seria uma terra que manava leite e mel. Eles foram e viram. E trouxeram até a prova do que Deus já tinha dito a Abraão. É como se eles dissessem a Moisés: Moisés, de fato o que Deus tinha dito ou disse ao nosso patriarca é verdade. A prova está aqui. Um cacho de uva tão grande que 2 dos nossos homens tiveram que carregar. De fato, Moisés, a terra realmente é, mana leite e mel. Tem tanta tâmara lá, tanta tâmara, que escorre mel das tâmaras. Realmente uma terra maravilhosa. Só que Moisés, porém, esse tal do porém, irmão, atrapalha muita gente. Tem 2 poréns aqui nesse contexto. O primeiro eu vou falar agora, o segundo vai ser no final da mensagem. O primeiro porém dos 10 espias. Porém, a terra mana leite e mel, aleluia. A terra realmente foi dada a Abraão, nosso patriarca, louvado seja o Senhor. Porém, não dá para a gente entrar lá não. Lá tem uma muralha grande. Os povos de lá, os povos que habitam, são terríveis. Moisés, os heteus, eles fazem sacrifício de crianças. Moisés, os filisteus são gigantes. Os filhos de Anak, então Moisés, olha, aos nossos olhos somos como gafanhotos. Esses 10 homens decidiram colocar um porém à frente de um Deus que tinha feito grandes coisas até aquele dia. Por exemplo, vou citar 3. Aí você vai dizer amém, se é grandes feitos de Deus ou não. É claro que eu sei que você vai dizer amém, mas só para a gente entender, para a gente mergulhar aqui na história. Porque Deus está dizendo aqui no versículo 11 exatamente isso. Até quando esse povo vai me provocar, tendo eu
feito sinais no meio deles. 3 sinais. Você vai dizer amém se você acredita nesse Deus que faz sinais, maravilhas, milagres. A abertura do Mar Vermelho. Amém, amém, glória a Deus. Vamos lá. Água que saía da rocha em Meribá. Amém. 3 só. Maná que caía do céu. Amém. Irmão, vocês estão melhor do que 10 espias. Porque nós não vimos isso, nós lemos, nós cremos o que está escrito aqui na palavra de Deus. 10 espias optaram em colocar, porém, à frente de um Deus que abriu o Mar Vermelho, à frente de um Deus que fez água da rocha, água brotar da rocha, porém, à frente de um Deus que fez maná cair do céu. Eu não estou falando nessa noite a crentes que colocam nenhum porém à frente de um Deus que faz milagres. Eu estou falando nessa noite a você, que ao invés de colocar porém à frente de um Deus que faz milagres, sobretudo num Deus, depois nos seus milagres, você coloca à frente a sua fé. Posso ouvir um amém? Louvado seja Ele. Pois bem, o texto diz também que 2 homens, um é Josué, outro é Calebe, eles vão ter uma atitude contrária a 10 espias. E eu quero apresentar a você, eu serei rápido nisso, eu e Nicole, nós seremos rápidos nisso. Eu quero apresentar a você todos os elementos de uma parada de Israel que trouxe prejuízos mortais à nação. Uma parada que a princípio foi programada para ser estratégica, mas acabou se transformando em uma parada de descontentamento, depois um juízo de Deus. E por fim, eu quero apresentar a você, pelo texto, comportamentos de quem não para, de quem continua esperando em Deus, esperando mais de Deus, de quem continua esperando pelas promessas de Deus e, sobretudo, continua esperando na pessoa de Deus, que é Pai. Posso ouvir um amém? Eu vou ter que sair um pouquinho aqui da frente para você me acompanhar. Depois eu volto para cá, porque senão eu vou atrapalhar você aqui. Nicole, vamos lá, Nicole, me ajuda aí. Eu serei rápido aqui. São elementos. E eu procurei observar todos os elementos que trouxe prejuízo à nação de Israel. Então me acompanha aí. Primeiro, hipervalorização dos obstáculos. Não vou comentar, tá bom? É só para você guardar isso. Aqui o texto, está aqui o texto à frente, para depois você ler, observar. O primeiro elemento foi esse. Hipervalorização dos obstáculos. Segundo, grito de um protesto. Segura um pouquinho, Nicole. É o grito de Calebe. Eia! Não existe obstáculos lá dentro, não. Vamos lá, vamos conquistar a terra. Grito de um protesto. Terceiro, a mentalidade escrava que traz paralisia à fé, que paralisa a fé. Você faz parte de mentalidade escrava. Está no capítulo 13, versículo 31 a 32. 4, a pequenez de quem deveria ser grande. 13, 33, depois você confere. Quinto elemento, o medo e o choro paralisantes. Já está no capítulo 14. 6,
Sexto elemento. E aí eu seguro um pouquinho aí, eu e Nicole. Sexto elemento. Os sintomas do retrocesso. Eu vou citar para você o que está no texto. Sintomas de um retrocesso. Primeiro sintoma, a murmuração. Segundo sintoma, a perda da esperança. Terceiro sintoma, a rebeldia. São sintomas de um retrocesso. Eles chegaram a dizer, olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. O que é isso? Perda da esperança. E eles chegaram a dizer, não será melhor voltar para o Egito? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, rebeldia. O que é isso? Sintomas de um retrocesso. Vamos lá, sétimo elemento. A vergonha de uma liderança comprometida com Deus. Isso está no capítulo 14. É quando Moisés, Arão, Josué e Calebe vão rasgar as suas vestes em sinal de vergonha. Sexto, agora é o oitavo, não é isso? Oitavo. Uma tentativa frustrante de reverter o quadro de derrota. Ou seja, Calebe e Josué tentaram ainda pela última vez reverter o quadro do porém que 10 homens colocaram. Calebe e Josué tentaram ainda numa última tentativa. Não, gente, vamos acreditar em Deus, vamos acreditar no Senhor. A terra é nossa, ela foi dada aos nossos pais. Vamos lá, vamos conquistar. Foi a última tentativa, frustrante. Nono, um juízo inesperado de Deus. Está no versículo 10, versículo 11. Sabe o que acontece? Deus vem no tabernáculo e dessa vez ele não vem para receber o sacrifício do povo. Ele vem para trazer um juízo. E o último elemento, a intercessão de Moisés por um povo rebelde. Eu paro um pouquinho aqui e continuo a mensagem. Depois de tudo isso, Moisés, pastor, segundo a Bíblia, o homem mais manso da terra, mais intercessor, ele vai orar, ele vai falar com Deus, ele vai interceder pelo povo, ele vai chorar diante de Deus. E aí o versículo 13 diz assim, e disse Moisés ao Senhor assim, os egípcios, Senhor, o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Ao versículo 14. E dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareças, que a tua nuvem está sobre eles, e que mais adiante deles, numa coluna de nuvem, e de dia numa coluna de fogo, de noite. E aí Moisés vai falando com Deus, vai intercedendo pelo povo, vai falando com o Senhor. São esses elementos que o texto nos apresenta, frutos de uma parada que não foi uma parada estratégica. A princípio foi, mas se transformou em uma parada que trouxe prejuízos à nação. São elementos que não estava no script de Moisés. Tem elementos que surgem na nossa vida que nós temos que conviver com eles, que às vezes é fruto da nossa desobediência, da nossa falta de fé, dos nossos descontentamentos, e que temos que lidar com eles, porque eles surgem de forma tal que eles nos paralisam. E muitas vezes eles nos colocam em uma, desculpa usar o termo, em uma encruzilhada. Porque o ápice desse momento foi exatamente isso. 2
queria avançar. E 10 provocou um retrocesso. E eu repito, eu estou falando nessa noite, a gente, a crente, a filho de Deus. E filho de Deus não permite que na sua vida possa existir elementos que são elementos paralisantes. Filho de Deus avança. Filho de Deus não para. Filho de Deus não olha para trás. Filho de Deus está sempre acreditando que as promessas de Deus sempre estão de pé. Elas não caem, elas permanecem de pé. E por isso, filho de Deus avança. Posso ouvir um amém? Hein? Louvado seja o nome do Senhor. Permita, eu vou ficar aqui mesmo. Depois de observarmos esses elementos, quero vos apresentar comportamentos de quem não parou, de quem desejava viver a realidade, obrigado pastor, da promessa de Deus. Deixemos agora elementos e vamos falar de comportamentos. E é claro que comportamento de 2 homens. E que eu espero que sejam os nossos comportamentos, hoje e todos os dias. Então vamos lá, meus amados irmãos. Vamos observar que comportamento é esse. Comportamento de gente que está avançando. Comportamento de gente que não olha para trás. Comportamento de gente que acredita na promessa de Deus. E sobretudo, que acredita no Deus das promessas. Amém, louvado seja Ele. Vamos lá, primeiro comportamento. Uma fé inabalável diante de Deus. Isso é comportamento, irmão. Nós não vamos falar mais sobre elemento paralisante. Nós não vamos falar de elemento ou de elementos de retrocesso. Vamos falar de comportamento. Porque se esses 10 homens provocaram momentos paralisantes de retrocesso, eles trouxeram elementos que desagradaram a Deus. Eu quero falar agora de comportamento. E o primeiro comportamento é esse: uma fé inabalável diante de Deus. Eu peço, por favor, que você vá para a sua Bíblia, para o capítulo 3, versículo 30. Eu vou confessar um pecado. Hoje pela manhã fui beber água, achei que eu estava com gosto de H2O. E agora também. Não, né? Eu sei, irmão, é o pecado meu, tá? Não, ninguém está pecando, não. Eu que pequei. Não foram os irmãos que pecaram, não. Foi eu quem pequei. Vamos lá. Números capítulo 13, versículo 30. O comportamento de Caleb. Olha o que diz Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ei, irmão, para você falar amém. Eu sei que você tem esse comportamento. Eu sei que você tem. Isso é fé inabalável. A fé de Caleb foi, na verdade, em forma de grito. E o grito foi diante de Deus e diante do povo. Foi um grito, irmão. Há uma versão que diz: eia! Não é a minha versão, mas tem uma versão que diz: eia! É um grito. É um grito de fé. É um grito poderoso de fé. E esse grito é diante de Deus e diante do povo. E pode ter certeza que Deus tomou o grito de fé de Caleb. É como se Caleb estivesse dizendo: Deus nos trouxe até aqui com grande poder, milagres, sinais. Ele vai continuar sendo o mesmo. E Ele vai nos permitir tomar posse da terra. Eu estou falando assim alto, mas Caleb gritou isso. Até porque não tinha microfone, não tinha som, não tinha
caixa, com impedância, era um grito no meio de uma multidão de quase 1.600.000 pessoas. Caleb está dizendo, não, gente, Deus continua fazendo milagres, Deus é o mesmo que nos tirou da terra do Egito, é o mesmo que nos levará a essa terra, nós não vamos parar não. Fé inabalável. Mas o que é uma fé inabalável? Fé inabalável é aquela que nos mantém firmes e focados em Deus, nas suas promessas, as que estão diante dos nossos olhos naturais e as que estão diante dos nossos olhos espirituais. Fé inabalável é isso. Nada te tira da posição. Você permanece firme diante de Deus. Você acredita que Deus irá fazer, porque Ele é Deus. Você acredita no que você vê e você acredita naquilo que você não vê. Aliás, fé é isso. Fé é a crença naquilo que a gente não vê. Nós não andamos por vista, andamos por fé. E eu pergunto, você tem a fé de Caleb? O que também me chama a atenção na fé inabalável de Caleb é que ele não foi influenciado pelo momento. A fé inabalável de Caleb o fez ter uma conexão do passado com o futuro, sem ser influenciado pelo momento. Isso aqui não é um grito, mas aconteceu. A fé inabalável de Caleb o fez ter uma conexão com o passado dele e com o futuro, sem ser influenciado pelo momento. Qual é a conexão do passado? Eu já disse. Deus abriu o mar vermelho. Deus fez água da rocha brotar. Deus trouxe nuvem, coluna de fogo. Então, aí futuro, o que é uma muralha? O que são carruagens de ferro? Diante de um Deus que abriu o mar vermelho, que fez água da rocha brotar, o que é uma carruagem de ferro diante de um Deus desse? Eu não vou ser influenciado por esse momento, não. Pensa se isso não tem a ver com você e comigo. Pensa se a nossa fé não faz conexão com o passado e com o futuro, sem ser influenciado com o momento. Porque o momento, os nossos dias, o nosso presente século, é dominado pela incredulidade. E mais coisitas a mais, me permite dizer assim, mas nós não. Nós somos como Caleb. A nossa fé faz conexão com o passado. O que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida, é o suficiente para eu crer, para você acreditar que Ele vai continuar fazendo no futuro. Aleluia! Eita glória! Diga comigo, quem tem uma fé inabalável, não para. Sabe que Deus vai continuar fazendo. Eita glória! Irmão, só quem não tem experiência com Deus e só quem não tem a experiência de uma fé inabalável não vai saber o que eu estou dizendo, o que você está dizendo, mas nós sabemos, porque nós acreditamos nesse Deus. Ele, além de Pai, Ele é Deus provedor. Aleluia! Então, esse é o primeiro comportamento de Caleb. Eu posso repetir para você o primeiro comportamento. Uma fé inabalável diante de Deus. Guardou?
De forma didática, diga assim: eu tenho, como Caleb, uma fé inabalável diante de Deus. Guardou isso, irmão? Isso é comportamento. Vamos ao segundo comportamento de Caleb? Comigo. Comportamento de quem não para, de quem avança, de quem crer em um Deus grande e um Deus que faz grandezas. Segundo comportamento, romper com aquilo que desagrada a Deus. 14:6. Sua Bíblia, por favor. Bíblia na mão e fogo no coração. Isaac me inspirou, irmão. Isaac me inspirou. Bíblia na mão, eu vou usar como jargão a partir de hoje. Bíblia na mão e fogo no coração. Virou meu jargão. Isaac me inspirou. Então vamos lá, Bíblia na mão. 14:6. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Não é só Caleb, é Josué. Então, o ato de Caleb e Josué rasgarem as suas vestes foi muito mais do que um protesto de vergonha. Quando você pega um pano e você rasga, o que acontece naturalmente? Um rompimento. Então, um ato de Caleb e Josué rasgar as suas vestes, que no Antigo Testamento era um sinal de vergonha, é muito mais do que um sinal de vergonha, é um rompimento. É muito mais do que um protesto. Eles estavam rompendo com um comportamento contrário a Deus. Um comportamento que desagradava e desagradou a Deus. Então entenda isso, não é apenas e tão somente um ato de vergonha, é um rompimento. É como se ele dissesse: nós estamos com vergonha sim, mas nós também rompemos com esse comportamento, porque esse comportamento desagrada a nosso Deus. Você não precisa romper relacionamentos com pessoas, mas você precisa romper com comportamentos que desagradam a Deus. Quando você rompe com aquilo que desagrada a Deus, o resto não importa. Vivemos um tempo onde os homens querem reconhecimento. Vivemos um tempo onde o que importa é estar em evidência. Vivemos um tempo em que o que satisfaz é o ego humano, maior do que os princípios e valores. E vivemos um tempo onde muitas pessoas, inclusive crentes, agradam os homens, que desagradam a Deus. Mas lembro-me de Atos capítulo 5, versículo 29, quando diz que mais importa, completa aí, irmão, mais importa, não, eu não estou ouvindo, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Isso é comportamento. Chega de uma geração que quer agradar a si mesma, agradar os homens e não agradar a Deus. Eu convido você a fazer uma coisa que eu disse aqui pela manhã. Quem esteve aqui pela manhã, levanta a mão. Amém. Falamos sobre o Salmo 39 hoje pela manhã. Depois você ouve em casa, está no YouTube. Eu convido você a fazer uma coisa, a rasgar. Não as suas vestes, você não precisa.
Eu convido você, muito mais do que romper com aquilo que desagrada a Deus, eu convido você a rasgar seu coração na presença dEle, rasgar a sua alma diante dEle, se quebrantar diante dEle. Porque é desse tipo de gente que Deus está precisando ver nesses dias. É claro que Caleb e Josué estão rasgando seus corações, sim. É desse tipo de crente que Deus se agrada. Eu já disse, tem 3 coisas que agradam a Deus. E 2 estão aqui. Uma fé inabalável, um coração quebrantado e adoração sincera. É claro que Caleb tem as 3. Caleb e Josué, perdão. É claro que você também tem. Você é adorador. Você tem coração quebrantado. E você tem uma fé inabalável. Diga amém. Glória a Deus. Esse é comportamento, irmão. Está na hora de nós rasgarmos os nossos corações diante dEle e romper com tudo aquilo que desagrada a Deus. Você sabe, aquilo que agrada é aquilo que não agrada a Deus. Porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, nos diz, nos convence daquilo que agrada e daquilo que não agrada a Deus. Terceiro e último comportamento. É comportamento de quem não para. É comportamento de quem avança. De quem crer no Deus grande, no Deus que grandes coisas faz. Que comportamento esse? Chamar a atenção dele. Chamar a atenção de Deus. Bíblia na mão. Capítulo 14, versículo 24. Olha aí na sua Bíblia. Não no seu telefone, na sua Bíblia. Versículo 24. Porém, vai entrar o segundo porém agora aí. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que ele entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Irmão, deu vontade de ler de novo. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Quem vai falar de Caleb aqui é o próprio Deus. E esse versículo começa com essa conjunção adversativa, porém. Tem um porém, dos 10 espias, a terra é boa, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, a terra realmente é o que Deus disse a Abraão, porém, como é que Deus é, né? Aí Deus vem com outro porém. Ou seja, todo porém é adversativo, ou seja, é um contraste entre 2 realidades. E lógico, as 2 realidades é dos 10 espias e é de Josué e Caleb. Reparou nesse versículo que Deus vai falar 3 coisas sobre Caleb que eu quero dividir com você. E por isso, Caleb chamou a atenção de Deus. Irmão, eu quero que você chame a atenção de Deus. Eu vou repetir. Do fundo do meu coração, eu quero que você chame a atenção de Deus. A ponto de Deus falar.
e colocar um porém à frente daquilo que vai lhe agradar. Vamos lá? O que Deus vai falar sobre Caleb? Primeiro, ele é meu servo. No contexto bíblico, servo tem a ideia de escravo, ou de submissão e obediência. Mas no contexto do Antigo Testamento, serviço dá uma ideia de adoração. Escravo, submissão e adoração são as três, digamos, as três formas que a Bíblia nos apresenta de servo. Lá no Novo Testamento tem mais uma, que é a que Paulo vai usar, o peretas, que é aquele que é lá do porão do navio. Mas fiquemos com o Antigo Testamento: escravo, submisso e adorador. Se nós olharmos para o contexto todo aqui, o que Deus está falando de Caleb é meu adorador. Eu vou repetir: eu desejo que você chame a atenção de Deus. E para chamar a atenção de Deus, Deus tem que encontrar você adoração. Deus tem que encontrar você em um adorador. Tem adorador aqui? Deixa eu ouvir. Tem adorador? Não ouvi ainda. Tem adorador aqui? Diga aleluia se você é adorador. Levanta a sua mão para o alto, diga: louvado seja Deus. Aleluia. Mas não é só isso que Deus vai falar de Caleb. Caleb, além de ser meu servo, ele tem outro espírito. Sabe que espírito é esse que Deus vai falar de Caleb? Espírito diferente. Tem alguma versão assim, espírito diferente? Tem não, né? Outro espírito ou espírito diferente. Mas no original, dá a ideia de um espírito de vivacidade, ou vivificador, ou simplesmente um espírito de coragem, de ânimo. Por isso que Caleb não parou, porque ele tinha um espírito vivificante, animado, avivado. Crente tem que ser animado, crente tem que ser avivado. Eu pensei que eu ouvi um glória a Deus, então vou falar o contrário: crente tem que ser desanimado, crente tem que ser animado, crente tem que ser avivado, irmão. Amém? Nicole, coloca um desenho animado aí. É um desenho animado. Não precisa apagar a luz, não. Coloca aí, Nicole, o desenho animado. Não olha para mim, não. Olha para a tela aqui. Não é para rir, é para você prestar atenção. Dá para soltar? Nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Harvey. Volta aí, porque eles não viram, não. Não viram. Volta. Não é para rir, não. É sério, irmão. Aí, solta, Nicole. Vida. Nunca mais iremos terra, Lipe. Ora, vamos, Harvey. Pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais. Vida, azar. Esse parece você, não, né? Diga assim: sai espírito de desânimo. Sai espírito de rádio. Diga assim: eu tenho
o espírito do leão da tribo de Judá. Eita glória! Sai espírito de desânimo. Eita glória! Por isso que Deus falou que Caleb tem um espírito diferente. Já reparou que tem gente que coloca o outro para cima e tem gente que coloca o outro para baixo? Irmão, não fica perto do espírito de hard, não. Gente tem espírito de hard, você se afasta dessa pessoa. Ora por ela. Aí você chama mais uma pessoa e você vai lá e fala da palavra, de repente ela dá animada. Ó céus, ó azar. Desenho da Hanna-Barbera. Terceira coisa que Deus vai falar sobre Caleb. Ele foi perseverante em me seguir. Interessante que Deus vai falar assim, ele foi perseverante em me seguir. Seguir a Deus nos leva a promessas. Tentar seguir as promessas sem Deus, nem sempre você vai conseguir obtê-las. Porque o segredo não é seguir as promessas. O segredo é seguir o Deus das promessas. E o que Deus está falando de Caleb é que Caleb não seguiu primeiro as promessas. Primeiro Caleb seguiu a Deus da promessa. Aí você vai perguntar, mas por que Deus não fala aqui de Josué? Só fala de Caleb. Quem disse que Deus não falou de Josué? Na verdade, Deus aqui fala de Caleb. Capítulo 1 de Josué, Deus não fala a Josué, Deus fala com Josué. Meu servo Moisés morreu, agora é você, meu servo. Entra nessa terra, lidera esse povo, persevere, tem bom ânimo. Então Deus está falando também de Josué. Aqui ele está falando de Caleb. Lá na frente ele fala com Josué. Deus pode falar de você e com você. E o que Deus vai falar de você e com você? Meu servo, persevere, avance, não desista. Estou com você, eu sou o mesmo Deus. Eu estou na sua vida, louvado seja Ele. Concluindo, a pergunta é, será que Caleb realmente perseverou ou parou? E eu te respondo, você acha mesmo que Caleb ia parar? Você acha mesmo que os anos, com tudo que eles nos trazem, nos impedem de avançar na vida com Deus, na fé, na perseverança? É óbvio que não. Eu e você não sabemos o que os anos à frente irão nos trazer, mas não precisamos saber, porque o nosso futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Uma coisa nós sabemos, pode ser 10, 20, 30, 40, 45 anos, como foi Caleb, nós vamos continuar do mesmo jeito. Josué capítulo 14, versículo 10 a 14, diz assim: eis agora que eu estou diante de ti, Josué. Eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou.
Qual era a minha força, então tal é agora. Minha força tanto para guerrear, quanto para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estava ali os anaquins, os grandes homens fortes, as cidades. Porventura o Senhor será comigo para expulsar, como o Senhor disse. Em outras palavras, 45 anos à frente, Caleb não está com artrite, artrose, endidite igual eu. Mas eu vou melhorar em nome de Jesus. Obrigado pelas suas orações. Caleb está em pé, forte, corajoso, e dizendo para o seu companheiro: meu companheiro, 45 anos atrás eu entrei nessa terra. E eu vi um lugar, tomei posse. E é esse lugar que eu quero. Que lugar, Caleb? Hebrom. Mas logo Hebrom foi o lugar que Abraão pisou. Mas Hebrom é o melhor da terra. É esse lugar que eu quero. Mas logo Hebrom. Deus me fez enxergar o lugar da minha promessa. Há 45 anos atrás, eu não parei. Hoje, eu tomo posse daquilo que Deus me deu. Essa palavra tem que ser sua, irmão. Você tem que dizer pela fé: eu vou tomar posse daquilo que Deus vai me dar. Aleluia. Só que você não pode parar não, irmão. Não seguimos os sinais. Os sinais nos seguem. Os sinais seguirão os que creem. Os sinais de Deus são indicativos de que a sua palavra é luz para o nosso caminho. Sua promessa permanece de pé. Sua vontade será feita na terra como ela está pronta nos céus. Então, por que parar? Hoje eu quero orar por você que pensou em parar. Quero orar por você que precisa de forças para continuar. Quero orar por você que não sabe nem começar a viver algo novo na sua vida. Quero orar por você que sabe que tem um Deus segurando na sua mão, mas às vezes é difícil mesmo. Quero orar por você que tem fé, que rompe com esse momento. E quero orar por você que tem procurado agradar a Deus de todo o seu coração, como adorador, como servo, como quem tem uma vida na presença dele, um espírito forte, corajoso. Quero orar por você, meu irmão, que sabe que aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, porque simplesmente Ele é fiel. Quero orar por você. Não sei se a gente pode cantar Deus de promessas. Se puder, a gente canta depois, mas não agora. Agora eu quero que você abaixe sua cabeça. Feche seus olhos. Com seus olhos fechados, eu quero lembrar pelo menos uma parte do versículo 11 que nós lemos. Deus está triste, falando para Moisés: Moisés, até quando esse povo vai continuar assim? Tendo eu feito grandes coisas e sinais no meio deles. O que Deus está dizendo, com seus olhos fechados, permaneça. O que Deus está dizendo: Moisés, depois de tudo que fiz, eles pararam. Irmão, não é isso
que Deus vai falar de você aqui hoje. Não, não, não. Hoje Deus vai segurar na sua mão. Hoje Deus vai sustentar você. Deus vai entrar nessa luta sua, nessa batalha sua. Deus vai te levantar. Deus vai te erguer. Deus vai segurar na sua mão e te ajudar. Deus vai fazer você avançar naquilo que precisa ser avançado na sua vida. Você não será tomado por esses espíritos de atraso, espírito de descontentamentos. Não, 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 não. Você será tomado por um espírito animador nessa noite, por um espírito forte. Não porque você tem a capacidade, a força por si mesmo, não. É porque Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, e a alegria dEle é a nossa força. Eu quero orar por você, que precisa da mão dEle nessa noite. Eu quero orar por você, meu irmão. Se você precisa nessa noite ser erguido por Deus, erguido por esse Deus, se você precisa da mão dEle, da destra fiel e forte dEle, você não precisa sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Aliás, você não vai sair. Você vai sair daqui fortalecido, em nome de Jesus. Quero orar por você. Quantos aqui nessa noite estão precisando da mão forte de Deus a te segurar, a te ajudar em alguma área da sua vida? Independente se você é crente ou não crente, eu não conheço todos aqui, mas se você está precisando hoje que a mão de Deus possa te levantar, te ajudar a avançar, a continuar, levanta uma das suas mãos. Eu estou aqui com a minha levantada, que eu preciso muito da mão de Deus. Como eu preciso da mão poderosa de Deus, sozinho eu não consigo. Se você precisa da mão de Deus te segurando hoje, levante-me suas mãos, como se você dissesse: Senhor, segura na minha mão, me ajuda, me sustenta, me faz avançar. Não deixa eu desistir não, Deus. Se você precisa da força de Deus para impedir você de desistir, levanta a sua mão bem alto. Amém? Glória a Deus. Agora você vai fazer o seguinte: você que levantou a sua mão, você vai sair do seu lugar, vindo aqui para frente e depositar no altar da casa de Deus a sua confiança, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Permita-me orar por você, irmão. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Não posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Segura só um pouquinho os irmãos agora. Permita-me orar por você. Os que estão sentados, se puderem se colocar em pé.
Mas se você sentir no seu coração o desejo de vir aqui à frente, uma total dependência de Deus, uma total dependência do poder de Deus, de um Deus que faz milagre, de um Deus de sinais, de maravilhas, de um Deus poderoso. Se você sentir isso, irmão, você já pode sair do seu lugar antes de eu orar por você. Não é a minha oração que vai te trazer força. Eu sou tão miserável quanto você, tão carente de Deus quanto você, mas é a sua fé, a crença num Deus poderoso que vai te ajudar nessa noite. Então, pela última vez essa noite, levante uma de suas mãos, ou as duas mãos se você assim preferir. Meu Deus, olha essas mãos erguidas na tua casa. São mãos de quem acredita no teu braço forte, de quem acredita na tua destra fiel, de quem acredita num Deus que faz milagres, sinais, maravilhas, prodígios, que não precisa provar nada para nós, mas com tua graça o Senhor nos dá além do que pedimos ou pensamos. Contempla essas mãos erguidas, Deus, porque na verdade são mãos que indicam para o Senhor, não para mim, que os seus corações estão completamente rendidos ao Senhor, que acreditam sim no que o Senhor é capaz de fazer por nós, teus filhos. Estende a tua mão sobre os teus filhos nesta noite. Ajuda aqueles que precisam ser erguidos. Fortalece aqueles que estão fracos. Não nos deixa sair daqui nessa noite sem a convicção de que nada irá nos fazer tropeçar, e nem barreira alguma irá nos impedir de avançar na fé e de tomar posse de todas as tuas promessas sobre as nossas vidas. Por isso que eu oro pelos teus servos, teus adoradores, teus filhos. Eu oro pelos meus irmãos, Senhor, meus amados irmãos. E mais uma vez, agora no altar da tua casa, diante da tua presença, eu os coloco diante do Senhor e te louvo, porque eu não preciso orar como Moisés, pedindo misericórdia ao Senhor pelo pecado, pelo erro, pela falta de fé, pela rebeldia. Não, eu estou orando, te agradecendo pelo caráter dos meus irmãos. Eu estou te agradecendo pela fé dos meus irmãos, pela confiança que ele tem no Senhor. Eu te louvo, porque estou orando, crendo nisso. Eu tenho certeza disso, Deus. Eu não oro por murmuradores, eu oro por adoradores. Eu não oro por incrédulos, eu oro por homens e mulheres de fé. Eu não oro por aqueles que retrocedem, eu oro por aqueles que avançam. E por isso que eu coloco os teus filhos no teu altar nessa noite, e te bendigo e te louvo por eles, no nome santo de Jesus, a maior das promessas. E é no nome dele que eu oro e te bendigo, meu Deus. Amém, aleluia. Aliança, Deus de promessa. Deus te abençoe, meu irmão. Deus que não é volte pro seu lugar adorando, cantando. Adore, cante, cante, cante. Tudo pode passar, tudo pode mudar.
mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o... Diga isso com fé. Quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. As vozes, Deus de aliança, Deus promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar. Amém. 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 E amém. Tem um cheiro melhor do que cheiro de hambúrguer, irmão. Sabe que cheiro é esse? Cheiro de crente. De crente que tem perfume de Cristo. Melhor que cheiro de hambúrguer, evidentemente. Melhor que qualquer perfume da terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes de você cheirar o hambúrguer lá fora, dê um cheiro nesse crente que está perto de você aí, dando um abraço bem forte nele. Em nome de Jesus, dê um abraço bem forte. Sente esse cheiro de crente aí, irmão. Bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Esse momento é bom demais, que a gente mistura tudo que tem perfume. Mistura o tabu com perfume bom. E aí tudo tá certo. Tabu, ninguém conhece esse perfume, né? Eita glória! Cadê o pastor Leonardo? Já foi, né? Tá lá fora. Tá no cheiro do hambúrguer. Segura um pouquinho, por favor. Bênção apostólica, a gente vai embora. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja de Jesus na terra, aguardando a sua vinda, e conosco aqui nesta noite. E o povo do Senhor diz: Deus te abençoe. Um cheiro no seu coração, a paz de Jesus. Até quinta, para quem pode vir quinta. Um dia o Filho do Homem retornará com muito poder e glória. Ele reinará. Mas quanto ao dia